Gênesis capítulo 48. Jacó fica doente. Passadas essas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, nas terras de Canaã. Me abençoou e me disse: eis que eu o farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora os seus 2 filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai: são os meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Jacó abençoou José e os filhos deste. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos. Que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é esse, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, declarando: por vocês, Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês, e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus, com a minha espada e com meu arco.